Vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Você pode repetir isso? Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Vamos repetir essa última também? Eu sou, me enviou a vós outros. A gente pega essa palavra aqui. Moisés é o escolhido para fazer a libertação do povo, escolhido por Deus. E a gente ouve Moisés falando com Deus e perguntando: Senhor, ok, o Senhor quer que eu vá lá e liberte o povo, o Senhor vai me ajudar. Mas sob qual autoridade eu vou falar para o povo? Quem me enviou? Qual é o nome dele? Ele diz: Eu sou. Você pode estar esperando que a gente vá falar agora de: o Senhor liberta a gente, o Senhor é conosco, Ele nos protege, mas não. A palavra de hoje vai falar sobre a autoridade de Jesus, e você vai entender por quê. Abre lá em João 8. Eu vou te falar uma coisa: quando eu prego, se você não trouxer a Bíblia, vai ficar complicado. Se você gosta de ouvir, presta bem atenção, porque a gente vai passando na Bíblia inteira. Eu vou mostrando tudo que a gente está falando na palavra. Enquanto você vai procurando aí João 8, eu não vou te falar o versículo de propósito, tá? Eu quero que você só abra em João 8. E aí eu quero ver o que você vai fazer quando você abrir em João 8. A gente combinou alguma coisa aí. Aí sim. O contexto de João 8 é o seguinte. Jesus está lá no Monte das Oliveiras e os escribas e fariseus estão tentando pegar o Senhor numa situação complicada. É aquela passagem que eles trazem a mulher pega em adultério, que eles querem apedrejar e eles querem colocar o Senhor numa situação difícil. Aí o Senhor diz aquela famosa frase: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra e tal. Aí Jesus diz que Ele é a luz do mundo e os fariseus disseram que o que Ele falava não tinha validade, porque Ele mesmo estava testificando sobre Ele. Ele mesmo estava dizendo o que Ele era. Aí Jesus fala assim para eles: a lei de Moisés diz que são necessárias duas pessoas para testificar. Sou eu e o meu Pai. Então são duas pessoas. Assim, Jesus nunca ficava sem resposta. Jesus deixava os estudiosos da época, os fariseus, os escribas, em apuros. Porque eles conheciam bastante a letra. Só que o Senhor é o criador da letra. E Ele é o criador de tudo que está por trás da letra também. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dando um pouquinho do contexto. Quando Jesus falava, eles não entendiam que Jesus estava fazendo menção do Pai. E eu quero que você abra agora em João 8, 27. Você pode se assentar, por favor. Que a gente vai ficar lendo a palavra o tempo inteiro, então senão você vai ficar o culto inteiro de pé. Livro de João, você já estava lá no capítulo 8, aí você vai lá no versículo 27. Enquanto isso eu vou achando aqui também. E aí quando você achar, você fica à vontade para fazer aquilo lá que a gente combinou, tá? Eita, nós, ô glória! João 8, 27. Diz assim: Eles, porém, eu dei esse contexto antes, né? Jesus falando com os fariseus. Aí, eles aqui, os fariseus. Eles, porém, não entendiam que Jesus lhes falava do Pai. E aí você sabe o que Jesus faz quando Ele está falando com uma pessoa e a pessoa não entende? Ele usa o quê? Parábolas, Ele usa as histórias, Ele usa exemplos, porque o Senhor quer que a palavra dEle seja ouvida por todos e entendida por todos. E aí Jesus usa de um expediente aqui, que não tinha como o fariseu, conhecedor total do Antigo Testamento, não entender que ele falava de Deus, que ele falava do Pai. Vai lá no versículo 54 agora. João 8, 54 diz assim, olha o que Jesus faz
para mostrar para os fariseus, para os escribas, conhecedores da palavra, que ele falava de Deus. Versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não conheço a Deus, Jesus falando, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Olha o versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Versículo 57. Olha o que ele deixa na cabeça deles. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Aí olha o que o Senhor responde no versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo que a gente leu lá em Êxodo, como é que Deus se apresenta para Moisés, falando o quê? Para ele falar para o povo que o eu sou enviou. Aí Jesus aqui, para não deixar nenhuma dúvida, para fazer com que eles entendessem, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor é o eu sou. Quando ele diz que ele é o eu sou, ele se assume com a mesma autoridade do Senhor, de Deus. E a Bíblia diz que, Jesus diz que eu e o Pai somos um. Se Jesus e Deus são um só, eles desfrutam e dispõem da mesma autoridade, amém? Antes que Abraão existisse, o Senhor diz, eu sou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Ele já estava lá. O Senhor já estava lá com Deus. E Jesus falando isso para esses fariseus, que eram apegados, que eram estudiosos, especialistas na lei, ele mostra, opa, ele está falando de Deus, ele está falando que ele é Deus. Jesus fala como Deus, assume sua propriedade. E aí sabe o que acontece? Ele é ameaçado de apedrejamento por esses fariseus. A gente percebe que nesse capítulo aí de João 8, os fariseus estavam doidinhos para apedrejar alguém, né? No começo eles queriam apedrejar a mulher pega em adultério. Aí depois eles queriam pegar Jesus, apedrejar Jesus quando ele se assume com a mesma autoridade de Deus. Mas o nosso foco é o seguinte: Jesus Cristo é Deus. Você entende isso? O motivo de a gente estar aqui hoje é qual? É buscar ao Senhor. Buscá-lo enquanto se pode achar. Nós estamos aqui buscando a Jesus Cristo. Nós estamos aqui buscando a Deus. Estamos aqui buscando ao Pai. A mesma autoridade do Senhor é a autoridade de Jesus. Eles são um só. Ele é aquele que tem a autoridade de Deus, que virá das nuvens com grande poder e glória. Ele, o Senhor, é aquele que vai vencer a batalha do Armagedon, que vai vencer lá no final. Porque a Bíblia ela tem todos os livros aqui escritos. Só que o final de tudo também já está escrito. E a vitória é do Senhor. Já está escrito. Se a vitória é do Senhor, a vitória é nossa também. A palavra diz que nós somos mais que... E por que somos mais que vencedores? Porque a nossa vitória está já garantida. Quando você aceita o Senhor, você entrega a sua vida para Ele, a sua vitória já está garantida. Mas eu não quero que você entenda quando eu te falar assim, olha, sua vitória está garantida, então agora eu vou ter dinheiro. Eu não estou falando disso não. Não estou falando que você terá ou que você não terá. Você tem que também se esforçar, fazer sua parte. O Senhor abre as portas. Porque tem muitas igrejas, muitos locais que quando a gente fala, olha, você é mais que vencedor, associa só ter as coisas.
O Senhor não está preocupado com bens materiais, mas Ele está preocupado com os seus filhos. E Ele sabe que os seus filhos precisam dessas coisas. Ele diz lá na palavra dele. Ele sabe que a gente precisa de roupa, Ele sabe que a gente precisa de comida. E quando você vem buscá-lo, vem ouvi-lo, Ele está lá trabalhando em seu favor. Porque a palavra diz assim: nunca se viu um Deus além de ti, além dele, que trabalha em favor daquele que está esperando nele. A palavra diz isso. E a palavra é a verdade universal, ela não mente. A palavra diz que nunca se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daquele que está esperando nele. Você está esperando em alguma situação no Senhor? Você está esperando alguma mudança? Você está esperando alguma transformação? Você está esperando sua salvação? Tá ou não? Saiba que o Senhor está trabalhando por você para isso. Ele está trabalhando. Não se sinta só. Não se sinta desamparado. Porque o ser humano ele tem aquela tendência de se isolar no meio do problema. No meio da situação ele se fecha. É coisa do ser humano. E é coisa um pouco do ser humano querer mostrar para o outro que não está bem. Para querer atenção, é um pouco disso. Saiba que você tem toda a atenção do mundo, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém? Jesus é Deus. Amém? Jesus tem a autoridade de Deus. Amém? E além disso, Jesus, ele tem a sua autoridade reconhecida, inclusive pelos próprios fariseus. Vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Só voltar um pouquinho. Mateus 7, 28 e 29. E glória a Deus. Aleluia. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses versículos 28 e 29 de Mateus 7, eles terminam o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa lá no livro de Mateus capítulo 5. Isso aqui é o finalzinho do Sermão da Montanha. O pessoal ouviu tudo que o Senhor tinha para falar. E olha a qual conclusão eles chegam. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava como quem tem autoridade. O Senhor tem autoridade. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Se o Senhor tem toda a autoridade e você deu a sua vida para o Senhor, Ele tem que ter autoridade sobre a sua vida, amém? Mas eu quero que você nesse momento reflita um pouco. Você não precisa responder, isso é para você pensar. É para você pensar um pouquinho agora, você vai pensar na sua casa, você vai pensar aquela hora que você coloca a cabeça no travesseiro. Se o Senhor, Ele tem toda a autoridade, e o Senhor, Ele é Senhor nas nossas vidas, Ele tem de ter toda a autoridade na nossa vida, por que é que em algumas áreas da nossa vida, Ele ainda não tem autoridade? Será que é falta de autoridade dEle? Ou será que nós não entregamos por completo? O Senhor quer que a gente se entregue de corpo, alma, espírito, de coração para Ele. De fato. E é muito fácil assim, não, Senhor, naquilo que você tem facilidade, é fácil você entregar para o Senhor. Agora, você mostra o quão do Senhor você é, quando aquilo que é complicado, aquilo que é o teu ponto fraco, isso você entrega para o Senhor para que Ele te transforme. Não vou falar que para você que é fácil. Ali, afinal de contas, é uma área que você já tem dificuldade. Mas o fato é, você tem de deixar a autoridade do Senhor sempre ir lá, quebrando um pouquinho por dia, mudando um pouquinho por dia, transformando um pouquinho por dia. Porque qual que é a nossa meta? Nossa meta é vê-lo, amém? Quantos aqui querem ver o Senhor? Quantos aqui querem ver o Senhor? Eu quero ver o Senhor.
Amém. E nós veremos o Senhor em nome de Jesus Cristo. E para isso, basta nós cumprirmos a nossa parte, a dele já está feita. A parte mais difícil dessa relação já está feita, que é ele morrer por nós lá na cruz. Vir como homem e morrer por nós numa cruz. A gente não conseguiria fazer isso. A gente não tem estrutura para isso. Ele era ser humano. Olha que ponto ele chegou. Ele não negou. Ele passou por um momento complicado, mas ele não negou. E, feito isso, nós temos a autoridade do nome de Jesus nas nossas vidas. Ele deixou o nome dele para que nós usássemos, amém? Quando você tem o nome de Jesus, é como se você tivesse, eu quero que você, resguardadas as devidas proporções, um cheque em branco assinado pelo Senhor. O que você pedir em nome de Jesus Cristo, a palavra diz que vai acontecer. Diz que vai acontecer para que o Pai seja glorificado no Filho. Você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Você tem. Então por que nós ainda estamos dormindo preocupados? Por que nós ainda estamos inseguros com as coisas? É a autoridade dele que está sobre a nossa vida. A gente, claro, é ser humano. Ser humano é sujeito às emoções, é sujeito a um bom dia, a um mau dia. Só que quando nós sabemos que nós temos a autoridade maior sobre as nossas vidas, quando vem o problema, vem aquela situação, a gente, corre para a autoridade de Jesus. Corre para o nome de Jesus. E aí a gente tem que voltar, recompor. É isso ou não é? A gente tem que correr para o Senhor. O Senhor tem toda a autoridade. Se Ele tem toda a autoridade e tem autoridade sobre as nossas vidas, por que então a gente não entrega tudo para Ele? Evita sofrimento. Não significa que a gente não vá sofrer, que não vá ter lutas, não vá ter problemas. Isso vai acontecer. Acontece com todo mundo, aconteceu com Jesus. Mas a nossa postura frente a essas coisas que mostram o quão perto do Senhor a gente está. A gente leu lá Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29. A autoridade do Senhor foi reconhecida lá. Foi reconhecida assim que ele terminou o Sermão da Montanha. E olha o quão grande é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos lá no livro de Filipenses. Vou fazer assim, ó. Mal, abriu aí? Lê pra gente. Filipenses 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ô, glória! Você pode dar um glória a Deus? Nome sobre todo nome. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos. Está lá em Atos 4,12. O nome do Senhor, a autoridade do Senhor é sobre todas as coisas. E é essa autoridade que está sobre a nossa vida. O que o Espírito Santo me moveu muito quando eu estava montando essa palavra é isso, que a gente frise isso. Nós somos seres humanos falhos, mas quem está sobre nós é Jesus, a maior autoridade que existe. Isso não pode sair em nenhum momento da nossa cabeça. Isso aqui é só um pouquinho do que Jesus é. Para você ficar ainda mais, se é que você precisa ainda de mais algumas coisas para falar, nossa, cadê o tamanho do meu Deus? Deixa eu ver. Leia isso aqui. Eu peguei um momento para ler o livro de Jó. Quando você lê Jó, você vê o quão grande é Deus. Quando Jó começa a contender, aí Deus responde. Aí você olha e você fala, caramba, quão grande é Deus. Como Ele é grande. Como ninguém se compara a Ele. Mas aí, vem um probleminha no trabalho e a gente esquece disso. É ou não é?
Aí vem um probleminha em casa. Aí a gente esquece disso aí. Aí a situação financeira dá uma apertada. Aí a gente esquece de olhar para cima. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. A palavra de hoje é para isso. Você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida. E Jesus te deu a autoridade também. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 10. O versículo é 19. Oh, glória. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus falando aos 70 agora. Não mais aos 12, aos 70. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano. Você pode dar um glória a Deus? Ó, eu não quero que você só fique preso a quando eu te falar para você dar glória a Deus. Se no meio da palavra você sentiu, puxa, Deus falou comigo, caramba, é para mim esse negócio. Poxa, esse trecho Deus viu a minha necessidade e falou comigo ali, ó. Glorifica o Senhor. Não fica com vergonha de quem está do lado, ou, ai caramba, mas se eu der um glória a Deus aqui, o que vão pensar? O que importa é o que o Senhor vai pensar. Não perde chance de glorificar Ele, não. Você já deu glória a Deus porque Ele te deu mais um dia de vida hoje? Você já deu glória a Deus porque você tem um teto? Ah, mas minha casa é alugada. Ah, mas eu moro num lugarzinho, mas não importa. Você deu glória a Deus já porque você está vivo? Porque você tem ar para puxar? Já deu? Porque você está aqui, você já glorificou a Deus? A gente tem mais que glorificar a Deus do que pedir. A gente tem que pedir também, claro. Ele é o nosso Deus, é nele que a gente confia. Quando as situações apertam, quando está difícil, para quem você vai recorrer? Você tem que recorrer para Ele. Recorre também aos irmãos, porque os irmãos também têm a direção dele. Claro. E às vezes um irmão vai te mostrar algo que você não está vendo. Mas você não pode esquecer que em toda situação há a autoridade do Senhor sobre a sua vida. E Ele te deu a autoridade. Então por que ficar tremendo para qualquer coisinha que acontece? Se Ele é sobre a sua vida, Ele é sobre a sua vida. A parte dessa relação tem que ser agora nossa, a dele já está feita. A dele não, ele não se arrepende mais. E ele não se arrependeu de fazer, ele não negou o seu próprio filho, e o seu próprio filho não cedeu, ele foi até o fim. Por cada um de vocês. Então se sinta especial nessa noite, e não só nessa noite, todos os dias, mas a partir dessa noite. Porque se fosse necessário Jesus morrer só por você, Ele faria de novo. E não é uma frase clichê. Ele fez mesmo. Ele fez porque Ele disse que por uma alma só. Como que é aquela passagem que se uma ovelha se desgarra, ele deixa as 99 e vai atrás daquela lá. Deus ama a todos, especialmente, mas a cada um individualmente também. A sua maneira. Deus se mostra a cada um de vocês do jeito dele também. E de um jeito que você entende. Então você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Agora, para fechar, eu quero te exortar num seguinte sentido. Quando também montava essa palavra, o Senhor, o que a gente está falando aqui? Que o Senhor tem a autoridade de Deus. Certo? A gente está fazendo, pastor, igual a gente faz nos jovens. Acabou, assim, a gente resume tudo de novo para ficar bem fresquinho na mente. O Senhor tem a autoridade de Deus. A autoridade do Senhor foi reconhecida pelo povo, quando ele terminou o Sermão da Montanha.
Ele é o nome que está sobre todo nome. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos. E Ele nos deu essa autoridade, certo? E a gente falou que a gente tem que andar com Ele, tem que entregar toda a autoridade para Ele. Sabe por quê? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Atos, capítulo 19, versículo 13. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 19, versículo é 13, do 13 ao 17, diz assim: E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo. Mas vós, quem sois? A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. E você consegue ir avante com a autoridade dele. Agora, para você ter a autoridade do Senhor, você tem que estar buscando andar com Ele. Aqui tentaram usar o nome do Senhor. É a mesma coisa que fazer uma falsificação, né? Você tenta usar uma coisa que não é tua. O nome do Senhor é teu. O nome de Jesus é seu. Você tem essa autoridade. Quando você reconhece ao Senhor como seu único Salvador, Senhor da sua vida, você também tem essa autoridade dele. E o Senhor diz assim, né? A gente leu lá atrás, que podemos pisar serpentes e escorpiões, né? Só que o Senhor fala numa outra parte assim: mas não fiquem alegres porque vocês são capazes de expulsar demônios. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito lá nos céus, no livro da vida. Então, a autoridade do Senhor está sobre nós. Nós temos que estar com o Senhor a cada dia mais. Buscando ao Senhor, por quê? Qual o motivo de nós estarmos aqui na igreja? Quero que você leve isso para casa. Qual é o motivo de a gente estar aqui hoje? A gente busca várias coisas, né? A gente sabe o que a gente precisa. O Senhor também sabe. Ele diz que Ele sabe antes da gente pedir. Ele já sabe. Então por que eu preciso pedir? Porque quando você pede, você demonstra humildade. Você demonstra fé. Você demonstra que você crê nele. Sempre, irmãos, uma coisa que o Senhor começou a me incomodar muito, assim. Sempre tem o seu momento individual com Deus. Sempre. Se você tem sua família, se sua família já toda é cristã, ore, pegue um momento para vocês orarem todos juntos, uma vez por dia. Faça isso. Se não é, ore você e ore por eles. Mas não deixe de orar um dia sequer por eles. Não deixe. A oração ela é importante. A oração ela abre portas espirituais. Não deixe de interceder pelos seus. Aquele que não cuida dos seus, a palavra diz que é pior que o infiel. Porque o infiel ele já não crê. Mas aquele que não cuida dos seus, ele deixa de lado. Ele é pior que o infiel porque ele nega a fé. Ele sabe o que fazer e não faz. Quem tem a autoridade do Senhor aqui? A autoridade dele está sobre as nossas vidas, amém? E para que tenhamos sempre a autoridade do Senhor, a cada momento a gente tem que buscar estar com Ele. Buscar melhorar, buscar crescer. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.